pés. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Muito bem, povo de Deus, como foi dito no início, nós estamos celebrando essa missa dedicada aos anjos da guarda. Veja, nós precisamos, para pensar na vida dos anjos, precisamos pensar algumas coisas anterior aos anjos. Precisamos primeiro lembrar da criação do mundo. Quando Deus criou o mundo, criou, diz o Gênesis, a luz, criou o firmamento, a terra, criou o mar, criou a lua, o sol, e Ele foi criando as coisas, não é? Uma coisa e outra. Quando o Gênesis vai dizendo disso, da sua criação, Ele está dizendo que Deus foi colocando leis e normas. Ou seja, nós vivemos debaixo das leis da natureza. Todas as criaturas estão debaixo da lei da natureza. Se eu pegar uma criança aqui dessas, jogar ela para cima, ela sai voando? Não, Se eu jogar ela para cima, ela acontece o quê? Cai, Cai. E cai doído, Cai, chora, e se machuca, e sai sangue, não é? Se bater a cabeça faz um corte, não é isso? Deus colocou leis nas coisas. Eu não consigo modificar as leis de Deus. Todos nós estamos submetidos às leis da natureza. Uma das leis da natureza, por exemplo, é que um dia você vai morrer. E não tem o que fazer, meu amigo. Não tem dinheiro, não tem choro, não tem vela, não tem reza brava. Não importa. Um dia o Padre Rafael vai morrer e você também vai morrer. É a lei da natureza. A planta, para ela ficar viva, ela precisa de água, precisa de sol. É a lei da natureza. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus, quando criou as coisas, colocou cada criatura em favor de um princípio, de um objetivo, de uma lei. O sol tem a sua função. Outra criatura, por exemplo, é o tempo. O tempo é uma criatura de Deus que tem a sua função. O espaço, a gravidade, isso e aquilo, tudo está sobre as leis da proteção e do governo divino. E dentro dessas leis existem também as criaturas que são os anjos. Os anjos são divididos no céu como num quartel de um exército, por hierarquias. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, são 9 coros, 9 hierarquias de anjos. E nessas 9 hierarquias, cada anjo tem uma função. Por exemplo, os anjos adoradores, eles vivem somente diante do trono de Deus, adorando. Outros são para o governo desse mundo. Outros são os anjos mensageiros, no caso, os arcanjos. E outros anjos são os nossos anjos da guarda, que foram criados com um único objetivo: cuidar de você, orientar você. Claro, você tem um anjo da guarda, mas também quando você se casa, a sua família ganha um anjo da guarda. Sabia disso? O padre, quando é ordenado, ganha um anjo da guarda, diz a teologia católica. Então o Padre Rafael tem 2 anjos: o anjo do ministério, do sacerdócio dele, e o anjo particular, pessoal dele. Você tem o seu anjo, a sua família também tem um anjo. Esse bairro aqui tem um anjo, a paróquia tem um anjo da paróquia dela. O estado do Pernambuco tem um anjo, o anjo do Pernambuco, podemos dizer. Assim como a Canção Nova também tem um anjo da Canção Nova. O Brasil tem um anjo do Brasil. Os anjos estão colocados pela lei divina para governar esse mundo, para cuidar desse mundo, para orientar esse mundo. Por isso eu estou dizendo, cada criatura tem o seu objetivo e o seu papel particular. Mas veja, Deus criou tudo de um modo tão perfeito. E dentro da hierarquia dos anjos, no início da criação, existia um anjo que era um anjo de alta hierarquia, que ficava perto de Deus todo o tempo. Esse anjo se chamava Lúcifer.
Lúcifer quer dizer anjo de luz. Lúcifer, ele estava muito próximo de Deus, mas por conta dos desígnios da criação do homem, dos objetivos de Deus, Lúcifer, o anjo mais inteligente do céu, mais sábio, se rebelou contra Deus, e com ele foram milhares e milhares de anjos, que quando se afastaram de Deus, foram se tornando então demônios. Quando nós estamos longe de Deus, nós vamos nos tornando o quê? Demônios. Como que demônios? E por quê, né? Olha, não era óbvio que esses anjos teriam que ficar junto de Deus. Mas veja, o anjo mais alto, da maior hierarquia, Lúcifer, começou a convencer os outros anjos, e alguns caíram nessa palhaçada, nessa mentiraiada de Lúcifer, e foram com ele. Então nós vamos dizer aí que um lado ficou com Lúcifer. Por isso, a Bíblia, a Sagrada Escritura diz que o demônio, Lúcifer, ele é o príncipe desse mundo, porque desde o início da criação, Deus colocou essa missão para Lúcifer, ordenar o mundo. Mas como ele se rebelou, então Deus precisou levantar um outro anjo para derrubar Lúcifer. Mas olha que bonito, na teologia diz que um arcanjo foi levantado, o arcanjo São Miguel. Se nós formos comparar, São Miguel é de uma categoria muito baixa dos anjos. Você tem o seu anjo da guarda, não é? O seu anjo da guarda é da categoria mais baixa de todas, é o anjo da guarda, é da categoria mais baixa. Acima do anjo da guarda estão os arcanjos do Senhor. Então é uma categoriazinha assim de nada, acima do seu anjo da guarda. E veja, Lúcifer, o demônio mais poderoso, o anjo mais poderoso, Deus pegou um anjinho de nada, um anjinho pequenininho, para bater na cara de Lúcifer e botar ele no inferno. Então o arcanjo Miguel se levanta para combater Lúcifer e todos os outros anjos. Veja, eu estou te contando isso por quê? Para que você não tenha medo do demônio. Não precisa ter medo do demônio. Os anjos de Deus têm uma força, um poder muito maior, muito mais terrível do que qualquer demônio. E claro, como eu disse, os anjos e os demônios estão no meio de nós. Do mesmo modo que você tem um anjo, talvez também esteja também com um demônio. E de um lado o anjo diz para você, vai na missa, reza. E do outro lado o demônio diz assim, não, fique em casa, deita um pouquinho, você está cansado. Aí você vai para o restaurante, o anjo diz assim, coma, saboreie, dê glória a Deus. E o demônio diz assim, coma como se não tivesse fim, peça um rodízio, vai. Você está magrinho, vai, manda ver. Pede a sobremesa também. E assim vai, não é assim a nossa vida? Né? Teu patrão manda você fazer uma coisa, né? Vai lá e faça isso. Aí o anjo diga, seja humilde, obedeça. Aí o demônio diga assim, rapaz, que esse cara para estar fazendo isso? Tu tá ganhando só um salário mínimo e tá engolindo essas coisas, rapaz. Vai lá reclamar com ele, reclame, não faça. É uma luta, é ou não é? Não sei você, mas comigo é, né? Quando Daniel me liga, meu anjo diz assim, atenda. Aí eu digo assim, não, é serviço, é mais missa. Não vou atender Daniel, não é? Meu demônio dizendo, não, padre, deixa pra lá, Daniel quer perturbar a tua vida, não é assim, Daniel? A gente vai na luta, na luta. A todo tempo nós estamos guerreando, a nossa vida é feita de lutas. Por isso que eu estou dizendo para você, é preciso que você seja amigo do seu anjo da guarda. E veja aqui o que diz a palavra de Deus. Vou enviar-te um anjo, teu anjo da guarda. Esse anjo, ele vai à sua frente. Não se preocupa com as suas coisas não, é o teu anjo que vai na frente. É ele que vai preparando os caminhos. Esse anjo eu preparei para você, para que ele te conduza no caminho. Não lhe sejas rebelde, diz o Senhor. Não seja rebelde, ouça a voz do seu anjo. Porque se você ouvir a voz do seu anjo, olha a promessa de Deus aqui. Deus prometendo para nós, se você ouvir a voz do seu anjo,
fizer tudo o que ele disser, eu, o Senhor Deus, serei inimigo dos teus inimigos. Eu, o Senhor Deus, serei adversário dos teus adversários. Eu, o Senhor Deus, vou eliminar, vou exterminar os teus inimigos. Olha a promessa. Se você ouvir, se você for amigo do teu anjo da guarda, é esse anjo que vai eliminar, que vai exterminar os teus inimigos. Muito bonito, queria que você prestasse muita atenção nisso que eu vou dizer agora. Veja bem, preste muita atenção nisso. Nós muitas vezes vamos assistindo filmes e vamos vendo o demônio feio, asqueroso, com medo das coisas do demônio. Eu tenho medo, padre, de macumba, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Calma lá, vou te contar uma coisa. Presta muita atenção no que eu estou dizendo. Olha para o padre aqui, presta atenção. Olha o que eu vou te dizer. Muitos dos profetas, diante da presença de um anjo de Deus, eles caíram por terra em adoração. Abraão, diante do anjo do Senhor, quando Deus enviou o seu anjo, ele caiu por terra em adoração, disse: Senhor, meu Deus. Aí o anjo disse: calma, Abraão, eu não sou Deus, eu sou somente um anjo, eu vim te trazer uma mensagem. Veja, o tamanho e o poder de um anjo é uma coisa tão grande, tão gloriosa, que se nós sentíssemos a sua força, se nós olhássemos a sua presença, nós nos confundiríamos e cairíamos por terra em adoração, prostrados diante desse anjo, achando que ele era o próprio Deus. No Apocalipse, o apóstolo São João viveu tanto tempo com Jesus, não é? Mas quando ele viu o anjo do Apocalipse, ele caiu por terra: Senhor, eu não sou digno. O anjo disse: calma, calma, João, eu não sou Deus, eu não sou Deus, eu sou só um mensageiro, um anjo que o Senhor me enviou para contar a respeito do Apocalipse. E no livro dos Juízes, quando o povo de Israel estava aterrorizado, tremendo de medo diante de um grande exército de mais de 200 mil homens, aqueles homens, poucos homens, 300, 500 homens rezaram, pedindo a proteção do anjo de Deus. E diz a palavra que o Senhor Deus enviou um anjo do seu exército, e esse anjo exterminou os 200 mil do exército inimigo. Eu estou te contando isso para você saber que a força de um anjo, do teu anjo da guarda, é uma força tremenda e poderosa. É capaz de fazer muitas coisas na sua vida. O teu anjo é capaz de coisas que você não imagina. Mas aí que está um outro problema, não é? Que a gente pouco se lembra do nosso anjo. Você tem conversado com o seu anjo da guarda, sim ou não? Será? Olha, vai mentir pro padre, viu? Aqui na missa ainda. Tem conversado com o seu anjo da guarda, sim ou não? Não sei. É preciso, meus irmãos, conversar com o nosso anjo. Que se a gente não conversa com o anjo, o demônio a todo tempo conversa conosco. O demônio está todo tempo falando com você. O demônio, ele é intruso, ele é agressivo, ele vai para cima de você, ele quer você, ele fala com você. O seu anjo não. O seu anjo é um ser respeitoso, é um ser que só vai aonde você dá liberdade. Se você não dá liberdade para o seu anjo, ele te respeita. Eu acho muito bonito isso em Jesus. Jesus respeita a nossa liberdade, respeita tanto que o demônio virou, que Lúcifer, né, virou demônio. Do mesmo modo, não é? Aqui a capela do Santíssimo aqui do lado, não é? Jesus está ali quietinho. Se você vier aqui falar com ele, ele fala com você. Se você entrar aqui na igreja e sentar aqui e não ir falar com ele, ele vai falar com você? Não, porque ele te respeita. Ele não quer invadir sua casa, ele não vai meter o pé lá na sua porta. Abre a porta aí que eu quero entrar. Não é assim. Jesus é respeitoso. Jesus deixa você até onde você dá liberdade. Do mesmo modo, o teu anjo deixa você até onde você dá liberdade. É por isso que a gente quebra a cara. É por isso que muitas vezes o nosso trabalho, as coisas não dão certo. Por isso que na nossa família, muitas vezes você quer trazer seu esposo na marra para a igreja, né? Quer pegar na orelha dele, ó, trazer ele puxando a orelha dele.
Conversa com o anjo. Meu anjo da guarda, vai lá, faz um carinho no meu esposo está meio rebelde, ajuda ele, vai conversando, vai botando o teu anjo para trabalhar. Teu anjo está aí do teu lado esperando. A única missão dele é cuidar de você, é conversar com você, é todo o tempo em cima de você. Eu acho que Deus, ele é muito esperto, né? Porque se ele colocasse o anjo como uma pessoa visível, a gente ia ficar constrangido, né? Ficar constrangido todo o tempo em cima de você, te olhando. Onde você vai lá no carro, ele está lá, né? Ó, te olhando o tempo inteiro. Nem pisca, viu? O anjo nem pisca, ó, em cima. Quando eu estou no carro dirigindo, eu vou conversando com o anjo, vou colocando. Senhor, vai indo lá na frente, vai com o teu anjo, vai preparando a missa que eu vou celebrar, vai indo, vai conversando. Você vai para o teu trabalho, vai conversando. Anjo da guarda, passa à frente, vai cuidando do meu chefe, daquele amigo do trabalho, aquela peste que chega atrasado, que deixa o serviço para trás. Vai ali falando, vai pedindo as orientações, vai pedindo as luzes do teu anjo da guarda. E diz a palavra de Deus: se você ouvir os teus anjos, eu estarei contigo, eu vou te defender, eu serei inimigo dos teus inimigos. Por isso, põe a mão no seu coração agora. Eu queria que você rezasse comigo assim: Senhor Jesus,